its story burning to be told. E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo suave nessa nave. Hoje estudaremos sobre a Revolução Francesa. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Você sabia que há mais de 2 séculos, todos os anos, no dia 14 de julho, os franceses lotam as ruas, as praças, as avenidas, tudo para comemorar a queda da Bastilha? Esse ano deve ser um pouco diferente por conta desse Covid-19. Porém, pessoal, a queda da Bastilha é um marco do início da Revolução Francesa. Você sabe o que era a Bastilha? Já tinha ouvido falar sobre a Revolução? Por que será que os franceses comemoram tanto essa Revolução? Até mesmo agora na final da Copa do Mundo, com a França campeã, eles gritaram pra caramba sobre a Revolução. Essa Revolução, feita tanto tempo atrás, continua sendo fundamental para nossas vidas nos dias de hoje. O posicionamento político seu, se você é de esquerda, direita ou de centro, surge aqui, nesse momento, nesse século que o Éric Hobsbawm fala no século das revoluções. E eu ainda vou um pouco além, o século das revoluções liberais. Pessoal, vamos falar do antigo regime. A gente precisa entender o que estava acontecendo para chegar nessa revolução. Com 28 milhões de habitantes, a França no final do século XVIII era um país mais populoso da Europa. Você acredita nisso? E o mais injusto. Os franceses viviam sob o antigo regime, uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se apresentava como representante de Deus na terra. É o chamado absolutismo por direito divino. Naquela época, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero. O clero é a igreja, os representantes da igreja, o alto clero, os cardeais, os bispos, os abades, e o baixo clero lá, os padres, os frades e os monges. Cerca de 280 mil pessoas. Era mais ou menos 1% da população francesa. Esses caras aí possuíam muitas terras, cobravam dízimos, taxas sobre o batismo, casamento e até mesmo sepultamento. No segundo estado estava a nobreza, cerca de 840 mil pessoas. Era mais ou menos 4% da população. Eles viviam à custa do Estado, exploração do trabalho dos camponeses e dos burgueses. E o terceiro estado, composto por camponeses, trabalhadores das cidades, burgueses, mais de 26 milhões de pessoas. Ou seja, mais ou menos 97% da população francesa. E você sabe, são os trabalhadores que seguram a economia. Se um trabalhador parar, meu irmão, não há nobreza que fique de pé. Esses caras trabalhavam pra caramba, trabalhavam para gerar riqueza e pagavam muitos impostos para os seus senhores. O trabalho e os impostos eram o que sustentava o primeiro e o segundo estado. Os camponeses, por exemplo, pagavam a talha, era um imposto sobre a produção agrícola, ou seja, parte do que era produzido ia para os nobres. E o dízimo, que na época era um imposto que toda a população pagava para o clero, no caso a igreja, que no caso seria a 10ª parte do que você colheu, mesmo que você fosse de uma religião diferente, ou que tivesse crença diferente, ou até mesmo se não tivesse crença, todo mundo tinha que pagar. Talvez você entenda que pagar imposto seja necessário, mas quando há retorno, pessoal? Na França, se tivesse uma má colheita, eles passavam fome, e com isso gerava frequentes protestos. No antigo regime, eles desconheciam a ideia dos direitos iguais entre os indivíduos. Em vez disso, a noção do direito se baseava no privilégio. Um deles era o de nascimento. O que distinguia era o sangue da nobreza. Se você nascesse em uma família de nobres, se tivesse estirpe, se tivesse nome, você estava bem colocado na sociedade. E o outro era de ocupação, desvalorizava muito os serviços manuais e elevava sempre aquele que vivia da renda. A maioria da população vivia e trabalhava no campo, mas devido à baixa produtividade agrícola e com isso os poucos alimentos, o preço dessa alimentação sobe muito. Algo que acontece frequentemente na década de 1780 são as inundações e as secas.
os preços dos alimentos vão lá para cima, ficam bem caros. A fome atingiu duramente os mais pobres. Como sempre, quem paga o preço mais alto da crise são os pobres. Mas a burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista. E para sustentar seus gastos, a monarquia aumentava os impostos. Os burgueses, para sanar a dívida por conta dos impostos, aumentavam o valor da mercadoria. O poder de compra da população diminui. Muitas empresas, então, porque não conseguem vender, começam a falir e gerando também desemprego. O desemprego é menos dinheiro para circular. É o que chamamos de efeito dominó. Pouco alimento no campo, menos dinheiro circulando, mais impostos. Os alimentos que já eram caros pela falta aumentam mais ainda. Poucas pessoas compram, com isso as empresas falem. Mais desemprego. É uma crise. A convocação dos Estados Gerais. Diante de uma situação alarmante, o rei Luís XVI, que precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. Porém, era um momento de crise, com o aumento do desemprego. Com isso, temos também a fome juntamente com a insatisfação dos franceses com o antigo regime, né? A situação era gravíssima, tanto que o rei vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Ela era composta por 3 estados, que você vai lembrar: o clero, a nobreza e o terceiro estado, os camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia. A Assembleia não era consultada há mais de 170 anos. Você tem noção disso? Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, o clero tinha um, a nobreza outro e o terceiro estado outro. Porém, 2 sempre se uniam, que era o clero e a nobreza. O clero e a nobreza estavam lá certo que teriam o controle da situação, estavam tranquilões. Eles sabiam que qualquer coisa que fosse votado, os 2 se uniriam e venceriam qualquer disputa, porque a burguesia, tudo, só tinha um voto, que era o voto do terceiro estado. Mas não foi isso que aconteceu. Os membros do terceiro estado estavam em maioria. Então eles vão lançar uma campanha em favor da votação por cabeça, para que cada pessoa votasse, e não mais o voto por estado. Então, em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais se reuniu para debater a situação do país. É claro, o rei não aceita. E, obviamente, ele era apoiado pelo clero e pelos nobres. A tensão aumenta. O rei ordena o terceiro estado que se retirassem do salão. E o terceiro estado, com a ajuda do deputado Mirabeau, ou como meus alunos gostam de chamar, Mirabel, retrucou: estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas. Luís XVI reagiu, mandando fechar a sala onde os deputados se reuniam. Porém, eles vão invadir outra sala, a sala do jogo de pela, que era um jogo semelhante ao de tênis hoje. Meu camarada, eles juraram não se separar enquanto não tivessem elaborado uma constituição para a França. É claro, o rei não aceita. E, obviamente, ele era apoiado pelo clero e pelos nobres. A tensão aumenta. O rei ordena o terceiro estado que se retirassem do salão. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. Olha só a importância da história. É fundamental entender a força da população, dos trabalhadores unidos. Não há poder nenhum que resista a isso. Por isso estou aqui para lembrar. No dia 14 de julho de 1789, assim que se espalhou a notícia que o rei mandaria reprimir a Assembleia, a população da cidade de Paris saiu saqueando os depósitos de armas. Ah, mas eles estavam com fome. Também os de alimentos também. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Com a chegada da notícia da queda da Bastilha no interior, os camponeses começam a invadir os castelos, porque eles sabiam que era lá que estava o registro das dívidas, de cobrança, de imposto, aquela coisa toda. Pressionado pelo avanço da Revolução, tanto na cidade quanto no campo, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos, os privilégios do clero e da nobreza e pôs fim
ao que restava de feudalismo na França. Foi então que, no dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, algo que usamos até os dias de hoje, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Não vou entrar muito no detalhe disso tudo agora, mas em breve eu vou explicar que essa coisa de liberdade e propriedade não caminham de mãos dadas com a igualdade. Logo depois, um documento aprovado pela Assembleia confiscou os bens da igreja. Os membros do alto clero, pernas para que te quero, reagiram metendo o pé, fugindo da França. Foram acompanhados de milhares de nobres e levando consigo dinheiro, joias, essas coisas que faziam deles muito ricos. No exterior, começam a organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa. Em 1791, chegava o fim à monarquia absolutista na França. A Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e limitou o poder do rei, instituindo uma monarquia constitucional. Mas outros privilégios foram aprovados. O voto censitário, por exemplo, a pessoa só podia votar se tivesse uma renda determinada. Cerca de 85% da população foram excluídos do direito a voto. Camponeses, artesãos, operários, mulheres. A situação atendia os interesses da burguesia. Agora eles lideravam o processo revolucionário. Talvez por isso Cazuza cantou a música A Burguesia Fede. Do outro lado, a Constituição não agradou nem um pouco o rei da França. Foi então que ele se aliou com os reis da Áustria e da Prússia. O rei, como todos os outros na história, queria estar acima da lei, acima da Constituição. Ele queria ser a lei. Uma parte da nobreza e do alto clero francês, indignada com a perda dos privilégios, é claro, aliada com as forças, montaram um exército e invadiram a França. A Assembleia declarou a pátria em perigo e o povo pegou em armas para defender o seu país. E foi quando o rei foi pego com as calças na mão. Ele estava fugindo com sua família e foi reconhecido e logo foi preso. Mas acho que não foi a melhor decisão que o rei deveria tomar. Os populares se juntaram ao exército francês e, com isso, ganhou forças para vencer os estrangeiros na Batalha de Valmy. Isso em 20 de setembro de 1792. Logo após vencer a monarquia, foi feita às pressas uma convenção nacional. Era uma assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição. Os membros da convenção foram eleitos pelo voto universal masculino e não mais pelo voto baseado na renda do cidadão. O voto censitário, que falamos agora há pouco. A primeira atitude da convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república. Chegou a hora da gente entender um pouquinho sobre esquerda e direita. Tá, você já sabe para onde fica esquerda e direita, tudo bem. Mas quando a gente fala de política, é necessário entender o que é a esquerda e o que é a direita, porque senão você pode estar xingando alguém. Então, para isso, vamos falar da Convenção Nacional. Ela era composta por cerca de 750 deputados. Ela abrigava 4 importantes grupos políticos: os girondinos, os jacobinos, os cordeliers e a planície. Os girondinos representava sobretudo ali a alta e média burguesia, os banqueiros, os donos das indústrias, os comerciantes. Eles defendiam o voto censitário, aquele voto por renda que vocês sabem muito bem, o direito à propriedade privada e eram contrários à participação popular na Revolução. Já os jacobinos representavam sobretudo a pequena burguesia, profissionais liberais, como advogados, médicos, funcionários públicos e lojistas. Defendiam um governo central forte, um voto universal e a participação popular no processo revolucionário. Eram liderados por deputados eleitos por Paris, como Robespierre. Guarda esse nome aí, vai ser importante. Os Cordeliers defendiam propostas radicais como o fim da propriedade privada e a reforma agrária.
eram liderados por Marat e Danton. Os Cordeliers e os Jacobinos sentavam nos bancos mais altos lá do plenário. Por isso, esses dois grupos políticos eram conhecidos como os montanheses. A planície era composta por deputados que agiam conforme seu interesse imediato. Ora apoiavam girondinos, ora apoiavam jacobinos. Sentavam no centro da convenção. Cara, isso é assim questão de momento que ficou para sempre. Existia uma mesa diretora na Assembleia. Os girondinos sentavam à direita dessa mesa diretora, por isso vão ficar conhecidos como o grupo da direita. Já os jacobinos, eles sentavam à esquerda e por isso vão se tornar o grupo da esquerda. Esse evento da mesa ficou para sempre na história. Os girondinos, que eram representados pela alta burguesia, banqueiros, os donos das indústrias, esses caras que defendiam o voto censitário, que só pessoas ricas poderiam votar, e não queriam participação popular na Revolução. Estes não queriam a participação popular nas eleições. Já os jacobinos, sim, eles queriam participação popular, até porque eles eram representados pela pequena burguesia, profissionais liberais, como advogados, médicos, funcionários públicos. Eles defendiam um governo central mais forte, com voto universal e participação popular. Já os Cordeliers defendiam propostas mais ousadas. Eles defendiam o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Eram liderados por dois caras bem radicais, o Marat e Danton. A planície é o que a gente chama de centro hoje. Eles estudavam um lado que poderiam ficar. Eles ora estavam do lado da direita, ora estavam do lado da esquerda, por isso eles são chamados de centro. Então, até os dias de hoje, usamos dessa forma. A direita não quer muita mudança. Ela quer o conservadorismo, por isso que a direita também é chamada de conservadorista, porque ela pretende que tudo continue da mesma forma que está. Já a esquerda, a gente chama de progressista. Ela quer mudanças e normalmente a esquerda ela busca mais o lado social, porque ela, como na França, ela busca agradar uma maioria da população, diferente da direita que busca agradar essa minoria dessa elite. Agora que você sabe um pouquinho mais sobre esquerda e direita, vamos entender o restante do assunto da Revolução Francesa. O rei Luís XVI foi acusado de traição à pátria e foi levado a julgamento. Os girondinos, os altos burgueses, lá os a favores do voto censitário, os banqueiros, os donos das indústrias, queriam absorvê-lo. Já os jacobinos desejavam a condenação do rei. E após mais de um mês de debate, a grande maioria, cerca de 90% dos deputados da convenção, com base em provas, vão declarar Luís XVI culpado. Do que o rei estava sendo acusado? O rei estava sendo acusado de aliança com monarcas estrangeiros e ficaria provado com os documentos que tinham encontrado dentro do cofre do rei. E em 1793, em janeiro, o rei foi executado em praça pública, sobre uma chuva de aplauso da população. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. Cara, quem viveu esse momento presenciou um marco da história. Eles não só tiraram o poder do rei, como eles arrancaram a cabeça do rei fora. Era algo inacreditável para a época. Após a execução do rei, aumentou a oposição jacobina. Eles procuraram se manter no controle da situação, criando órgãos especiais como o Comitê de Salvação Pública. Quem estava à frente disso tudo era Robespierre. Lembra dele? O líder dos jacobinos? Ele era o verdadeiro chefe do governo. Para conter a crise social e financeira em que a França estava mergulhada, Robespierre e seus auxiliares distribuíram as terras dos nobres entre os milhares de camponeses, aboliram a escravidão nas colônias francesas, tornaram o ensino primário obrigatório e gratuito.
e tabelaram os preços dos gêneros de primeira necessidade, e vinham subindo diariamente. Essas medidas são medidas de um governo de esquerda que tenta fazer a parte mais social, porém não agradou nem um pouco os girondinos. Essas medidas contentaram as camadas populares, porém a tensão entre os girondinos e os jacobinos só crescia. Ainda mais com o assassinato do líder Jean-Paul Marat. Ele era muito popular e a sua morte estava ligada aos girondinos. Olha que doideira, meu camarada. Já existia uma repressão gigantesca na França. Todos aqueles que se levantassem contra a República Francesa era levado para a guilhotina. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death. O assassinato de Marat contribuiu para que o governo jacobino intensificasse ainda mais a repressão. As pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução passaram a ser condenadas à morte, sem interrogatório ou direito à defesa. Existia um tribunal do governo, onde muitas pessoas foram condenadas à morte, mesmo sem tramar contra a República. Assim, milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Nesse período, conhecido como o período do terror, o medo tomou conta dos franceses. Mere rumors and speculation, so many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets run red with blood. But the reign of terror would not last. Os jacobinos chegaram a guilhotinar até mesmo os líderes revolucionários como Danton e Hébert, e com isso foram perdendo apoio popular e da maioria dos deputados franceses. Danton, por exemplo, foi decapitado por ser contrário ao aumento da violência. Olha que doideira! Os deputados girondinos e os da planície aproveitaram esse clima de radicalização da política para desfechar um golpe. Prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e os guilhotinaram sem um julgamento sequer. Era tudo o que os girondinos esperavam, uma confusão política para tomar o poder. Com o golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou às mãos dos políticos que representavam os interesses da alta burguesia, dos grandes comerciantes, dos industriais e também dos banqueiros. Como era de se esperar, os novos governantes deram total apoio à grande burguesia, que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795. Nela, mantinha a República, mas restabelecia o voto censitário, aquele voto por renda, e confiou o governo a um diretório, composto de 5 deputados. Esse diretório também encontrou uma séria resistência, tanto dos jacobinos quanto dos monarquistas. Com dinheiro e armas recebidos da Inglaterra, lideravam as revoltas para levar ao poder o conde de Artois, irmão de Luís XVI. Os novos jacobinos atacavam o governo por meio de clubes e jornais. Nesse ambiente tenso, Graco Babeuf liderou o movimento popular propondo a abolição da propriedade privada e igualdade social. Esse movimento, conhecido como Conspiração dos Iguais, foi sufocado e Babeuf e seus aliados foram executados. O governo endureceu e fechou os jornais de oposição e ameaçou expulsar todos que eram seus adversários do país. Mas se encontrava também desmoralizado, pois vários de seus membros estavam envolvidos em escândalos e atos de corrupção. É aí que surge aquela parada do mito, da salvação, messianismo. Os jornais diziam que a França precisava de um homem enérgico, de um homem respeitado, admirado por todo mundo, para salvar a pátria. But no more. Um jovem general, de nome Napoleão Bonaparte, reunia todas essas características. Um dos motivos de sua fama era o seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros.
Uma França que lutou contra o monarca, contra um poder único, agora estava meio que levantando alguém que seria mais poderoso do que um rei, um imperador. E em 10 de novembro de 1799, no 18 de Brumário, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos burgueses e por militares, tomou o poder. Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 de Brumário. Completava assim a Revolução Burguesa, a Revolução Liberal, iniciada na França 10 anos antes. Então, galera, essa foi uma das revoluções liberais, a Revolução Francesa. Obrigado aí quem chegou até o fim. E em breve tem mais um resumo de história. Its story burning to be told.